aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tips and Tricks. Depois de bastante tempo aí sem postar nenhum episódio do Tips and Tricks, estamos de volta. Até gaguejando porque eu já esqueci como é que faz o começo aqui. Mas é o seguinte, antes de eu responder as dúvidas de vocês, aproveita para seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui, tem o link aí na descrição. Se você quiser mandar uma dúvida, coloca aí nos comentários, coloca onde você quiser com a hashtag Responde no Tips. Ou então participa da nossa live. Enquanto eu tô gravando aqui, tá rolando uma live aqui do ladinho no Instagram. Enquanto sempre que eu gravo os Tips and Tricks, tem a live aqui, a galera pergunta, a gente troca ideia, eu escolho uma pergunta daqui e respondo no episódio também. E vamos lá que as perguntas de hoje estão muito boas. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é a pergunta do Marce Show. Ele fez uma pergunta bem filosófica aqui, ó. Virar um operador de software ou um contador de história? Eu gostei muito dessa pergunta. Eu acho que assim, é importante a gente pensar em qual patamar que a gente está e em qual patamar que a gente quer chegar. Vamos primeiro definir isso que o Master Show está falando aí sobre operador de software e contador de histórias. Do meu ponto de vista, o operador de software é o cara que simplesmente senta na frente do computador e sabe apertar botões para editar um vídeo. Ele é um cara que ele tem o conhecimento da ferramenta, mas às vezes ele não tem o conhecimento do storytelling, não tem o conhecimento da montagem, não tem o conhecimento da teoria por trás dos botões que ele está apertando ali dentro do software. Já um contador de histórias, muitas vezes ele tem essa habilidade de passar o conhecimento, de passar uma mensagem para frente, mas pode ser que às vezes ele nem tenha muito domínio do software. No meu ponto de vista particular, depende muito de qual que é o patamar que você quer chegar. Não tem problema você ser um operador de software, não tem um problema você ser um contador de histórias. Eu diria que um contador de histórias é muito mais completo, porque ele pode tanto saber operar o software como saber contar histórias. E isso é ótimo, principalmente se você for um profissional, por exemplo, um freelancer, um filmmaker, um cara que tem uma produtora de homem só, sabe? Uma pessoa que trampa sozinha e faz todo o processo da captação à edição, da captação à finalização e tal. Nesse caso, ser um contador de histórias é melhor. Mas, se você pensa em trabalhar numa produtora, em trabalhar num grande estúdio, em trabalhar em algum lugar onde você é apenas uma parte do processo todo, saber operar o software pode ser um diferencial muito maior do que saber contar histórias, tá? Apesar de que, se a gente está falando de edição, saber contar histórias é um diferencial essencial no fim das contas. Mas, em muitos casos, por exemplo, se você for um compositor VFX, você precisa saber operar o software. Se você for um rotoscopista, você precisa saber operar o software. Se você for um colorista, você tem que saber operar o software. Então, nesses casos mais específicos, você precisa saber mais de software do que de histórias. No caso da edição, no caso de um filmmaker, de um cara que faz o processo todo, você tem que saber mais de histórias do que de operar o software, beleza? Espero que tenha ficado meio claro aí. Gostei muito dessa pergunta. E, sei lá, se tiver alguma dúvida sobre essa questão aí, comenta aí embaixo que a gente vai trocando mais ideias, beleza? Próxima pergunta é a pergunta da Li Cardoso. Li Cardoso, que é ainda bastante ativa lá na nossa comunidade da Brainstorm Academy, e ela mandou uma pergunta no canal que é a seguinte: poderia rolar um tutorial ensinando a extrair um trecho da timeline do Premiere para colocar efeitos no After? Isso ainda me buga um pouco, às vezes quero colocar um efeito em um trecho de 15 segundos, mas o vídeo inteiro tem mais de 20 minutos, obrigado. Li, basicamente, para você conseguir aproveitar direitinho o Dynamic Link, o ideal que você faça é separar o trecho que você quer jogar para dentro do After. Como você faz isso? Usa a ferramenta de corte, aquela ferramentinha de lâmina, né, o Razor. Você vai cortar no ponto que você quer colocar o efeito, no ponto que você quer iniciar, né, os efeitos do After Effects, e depois você vai cortar onde você quer terminar os efeitos do After Effects. E aí, nesse pedacinho de vídeo que está ali dentro do Premiere, você vai clicar com o botão direito, vai lá em Replace with After Effects Composition. E aí ele vai jogar esse pedacinho do vídeo lá pro After. E aí não vai o seu vídeo inteiro de 20 minutos, vai só esse trechinho. Então, sempre faça isso. Faz um cortezinho no começo, um cortezinho no final do trecho que você quer mandar pro After, tá? Ou então você pode importar o vídeo inteiro pro After, cortar o trechinho que você quer lá dentro do After e depois importar a composição para dentro do Premiere. Funciona das duas formas, tá, gente? Tem gente que acha que o Dynamic Link é só do Premiere pro After, mas não, se você fizer a composição dentro do After, você pode clicar e arrastar e jogar lá para dentro do Premiere também. E agora a nossa pergunta que tá vindo direto da live do Tips and Tricks. Se você não segue a gente no Instagram, você não deve ter participado dessa live nunca na vida. Segue a gente lá, @Brainstorm Tutoriais. Tem uma galerona aqui me perguntando coisa pra caramba, a gente sempre troca ideia aqui durante a live. E a pergunta que eu escolhi para responder no Tips e na live é a pergunta do Petrônio. Ele tá perguntando o seguinte: é bacana atualizar o software pro mais recente ou a gente acaba tendo dor de cabeça?
Uma ótima pergunta, ainda mais se a gente for pensar que agora tá rolando um monte de atualização da Adobe, né, no Premiere, no After, tá rolando atualização no DaVinci Resolve também, rolou atualização da Magix no Vegas há um tempo atrás, Vegas 16 e tal. Então, é importante a gente se ligar nisso. E qual que é o meu conselho, assim, voz da experiência, digamos assim. Eu já atualizei software para a última versão assim que lançava as atualizações e eu sempre tive problema. Pode ser que você seja um ponto fora da curva e falar, pô, Matheus, eu sempre atualizo e nunca tenho problema. Mas, por que eu digo que pode se ter bastante problema e por que eu sempre tive problema? Porque sempre a primeira atualização que se sai, ou pode ser que ela tenha sido lançada às pressas, ou pode ser que simplesmente os desenvolvedores não tenham se atentado ou testado o suficiente para botar aquela atualização no ar. Acontece, gente, isso é completamente normal. E aí o que acontece? Sai a atualização, a primeira galera utiliza ali o software e tal e começa a relatar um monte de bug. Normal também. E aí o software vai receber outra atualização um pouquinho menor, algumas semanas depois do lançamento dessa atualização gigante. Igual, por exemplo, saiu o CC 2019 há umas 2 ou 3 semanas atrás e agora está saindo mais uma atualização do CC 2019 para corrigir alguns bugs que vieram nessa primeira atualização grandona. Então, o que eu sempre sugiro? Esperar um tempinho antes de atualizar o software. Ou se você tiver muito na pilha para ver as novidades e tal, atualiza, mas mantém a versão antiga. No sistema da Creative Cloud, por exemplo, você tem como manter as versões antigas. Quando você vai lá na parte de instalação, tem lá, se não me engano, mais opções e você pode escolher a opção de manter as versões antigas. Isso é ótimo porque você consegue, por exemplo, se der um problema no CC 2019, você ainda tem o CC 2018, CC 2017 e outras versões anteriores também, tá? Outra coisa, se você estiver no meio de um job, não atualize. Mesmo que a atualização seja feita tipo semanas depois e você estiver no meio de um job mesmo assim, não atualize, porque o risco de você perder o seu projeto, de perder os seus arquivos, sem contar que o cache vai mudar pra caramba também, pode dar muito problema aí no seu job, você vai acabar perdendo mais tempo do que ganhando tempo com a atualização nova. Então, por exemplo, atualizou ali o CC 2019, eu estava no meio de altos jobs aqui na produtora, não atualizamos para CC 2019. Agora que a gente deu uma relaxada nos trampos e tal, que talvez a gente atualize e eleve todos os outros softwares aí para essa mesma versão, tá? Então, primeiro, evita atualizar logo que sai. Segundo, espera um tempinho depois que você terminar os seus jobs para você fazer a atualização do seu software. E o Petrone aqui, inclusive, durante a live, ele mesmo perguntou como que faz para usar os softwares nas versões mais antigas. Como eu disse, na Creative Cloud você tem a opção de instalar as versões antigas e nos outros softwares que não tem um gerenciador de instalação, como é o caso da Creative Cloud, você pode simplesmente baixar a versão anterior e instalar no seu computador, manter as duas versões rodando. Eu faço isso com o Vegas, eu tenho o Vegas 14, 15, 16 instalado aqui, eu tenho o Premiere Pro CC 2014, 15, 18 e 19 instalado aqui, tenho o DaVinci Resolve 14 e o DaVinci Resolve 15 instalados aqui, não tem problema nenhum, não dá pau, é até melhor, porque se um começar a dar pau, você volta para a versão anterior sem problemas. Próxima pergunta da Estela Bela. O vídeo que eu edito para o meu cliente é propriedade minha ou dele? Nesse caso específico, o meu cliente não irá me pagar financeiramente, e sim divulgando meus serviços. Ó, essa pergunta é polêmica e a resposta que eu posso te dar é depende. Depende por quê? Depende do que você combinou com o seu cliente. Assim, tem clientes que, por exemplo, a gente já trabalhou com clientes aqui que tem cláusula de NDA. NDA significa Non-Disclosure Agreement. No caso, você não pode dar informações sobre o trabalho para qualquer outra pessoa além do próprio cliente. Então a gente tinha que fazer o trabalho completamente sigiloso aqui dentro. A gente não podia colocar isso em portfólio nem nada. Nesse caso, o vídeo que a gente está produzindo está indo 100% para o cliente. Se eu não posso usar no meu portfólio, se eu não posso fazer nada, o vídeo é de propriedade, digamos assim, do cliente, porque é isso que estava em contrato. Tem outros vídeos que a gente pode usar em portfólio, que a gente pode replicar. Por exemplo, uma parceria que a gente tem com um brother nosso de uma empresa que chama Beast2Biz. A gente produz vídeos para eles e a gente pode usar os vídeos da forma que a gente quiser. Inclusive, a gente vai usar muito material que gravamos com eles dentro dos nossos cursos de Adobe Premiere, de After Effects, porque eles liberaram isso. Então, os vídeos são de propriedade nossa, mas é claro que eles também podem usar, então acaba sendo de propriedade deles também. No fim das contas, tudo depende do que você fez acordo com o seu cliente. Pode ser que você tenha cedido 100% dos direitos para eles, pode ser que você tenha ficado com metade dos direitos, ele metade dos direitos, pode ser que, enfim, tudo depende do que você está acordando com o seu cliente. É importante sempre que possível, não é nem sempre que possível, acho que sempre,
tenha isso escrito em contrato e assinado por você e pelo seu cliente. Que aí se ele vier falar abobrinha depois, você tem tudo no papel para te ajudar e para você ficar seguro, né, perante a lei. Próxima pergunta é a pergunta do Marlon Lemos. Melhor alugar uma lente boa para usar numa câmera de entrada ou uma câmera boa para usar numa lente de entrada? Cara, assim, outra pergunta polêmica. Hoje são só as polêmicas do Tips and Tricks aqui hoje. Mas o lance é o seguinte, particularmente a minha visão é de que a lente faz mais diferença do que a câmera, tá? Porque câmera, pô, você tem milhares e milhares de câmeras, mas lentes caras, pra mim, são melhores do que câmeras caras. Você consegue usar uma lente muito boa numa câmera de entrada e ter um resultado muito bom. Diferente do que se você pegar uma lente dessas 1855 e colocar numa câmera de cinema. O resultado não vai ser bom, porque a qualidade do vidro não é boa, porque a qualidade óptica da lente não é boa. Então, eu particularmente prefiro gastar mais grana na lente do que gastar mais grana na câmera. E no fim das contas, ambos se complementam, né? Se você tiver uma câmera ruim com a melhor lente do mundo, pode ser que você tenha dificuldades para conseguir um resultado bom. Assim como se você tiver a melhor câmera do mundo e a pior lente do mundo. Tipo, não faz sentido, saca? O lance é você sempre tentar equilibrar, mas se tiver que priorizar alguma coisa, prioriza a lente sempre. Afinal de contas, é através dela que a luz passa e chega no sensor. E se a lente for ruim, a luz que você está recebendo vai ser ruim. Não adianta ter a melhor câmera do mundo, porque não vai adiantar nada. Próxima pergunta do K-Evolution. Matheus, além do Dynamic Link da Adobe, que facilita os programas a trabalharem em conjunto, como é feito o compartilhamento de arquivos entre um PC e outro aí na produtora? Através de serviço de nuvem, servidor FTP, pastas compartilhadas em rede, o quê? Basicamente a gente tem um sisteminha interno de BWMV que se chama Narnia. Eu vou te mostrar, vem cá. Dá uma olhadinha aqui, ó, o Lucão mostra pra eles aqui. Essas aí são as Nárnias. Eu não sei se a galera da live tá conseguindo ver direitinho, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Essas são as Nárnias, eu tenho basicamente o acesso ao computador de cada um aqui da BWMV. Então eu tenho acesso à minha Nárnia, a Nárnia do Bruno, da Nívia, do Lucão, da Gabi, da Camila, da Rafa, tem da Gi também, que não tá o ícone aqui, mas tem. Então, basicamente, a gente consegue acessar um acesso ao computador do outro. No fim das contas aqui, eu consigo arrastar os arquivos do meu computador direto para cá, ou, sei lá, a Rafa consegue jogar os arquivos do PC dela pro meu. Enfim, é um sisteminha simples de pastas compartilhadas numa rede, que a gente chama de Nárnia porque é muito mais legal. Próxima pergunta do Henrique Silva Oficial. Eu gostaria muito de assinar o curso de vocês, mas eu não tenho dinheiro para isso. Henrique, seu problema acabou. Aproveita que essa semana tá rolando a Black Storm na Brainstorm Academy, ou seja, os cursos estão com uns descontos absurdos, tipo 50%. Aproveita, clica no link que tá aí na descrição ou no card que tá aqui em cima, coloca o seu e-mail para você ser avisado de quando tiver um desconto no curso que você quer fazer, que, meu, é a oportunidade da sua vida, cara, porque esse ano, depois dessa, não vai ter mais, beleza? Todo mundo aí que tá buscando desconto, que não tem muita grana para começar um curso nosso, aproveita a Black Storm, porque é o momento que a gente mais dá desconto no universo, assim, tá? De verdade. E por fim, a última pergunta, que é a pergunta do Rodrigo Andrade. Como divulgar que você faz trabalhos relacionados a vídeo design se você não fez muitos trabalhos para fazer um portfólio? Porque, se não me engano, o portfólio é essencial para quem trabalha nessas áreas. Rodrigo, realmente, tem um vídeo na nossa comunidade, se você for um aluno da Brainstorm Academy, tem um vídeo onde o Bruno explica como que você pode montar um portfólio sem você ter trabalhos feitos. Ó, a carinha dele aqui, ó, tá na live aqui, ó. Basicamente, uma das dicas que ele deu, que eu vou repetir para você aqui agora, é o seguinte: invente jobs. Crie jobs fictícios, não precisa necessariamente você receber para fazer um job. Você pode inventar um briefing, você pode pegar um cliente aleatório e criar de uma forma que você demonstre as suas habilidades num determinado tipo de serviço que você queira fazer. E outra coisa importante, sempre faça isso para jobs que você queira pegar. Por exemplo, não adianta nada você fazer um job fictício, sei lá, de lyric video, sendo que a última coisa que você quer no mundo é trabalhar com lyric video, saca? É importante que você tenha isso na sua cabeça e crie um portfólio de coisas que você quer fazer mais. Então, se você gosta muito de VFX, crie um portfólio de VFX. Se você gosta muito de design, crie um portfólio de design de arte para rede social, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é isso. Tente aí inventar coisas e criar acima de tudo, beleza? O que foi? É verdade, o Bruno deu uma ideia aqui bem legal, ó. A galera da Academy sempre recebe material extra. A gente tem um PDF explicando tudo bonitinho que o Bruno explicou lá no vídeo e eu vou deixar para vocês que não são alunos da Academy, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês acessarem, beleza? Aproveita lá, o PDF tá bem bonitão.
Bom, galera, esse foi o Tips and Tricks. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Não esquece de mandar sua pergunta com a hashtag Responde no Tips e seguir a gente no Instagram, @RainstormTutoriais, para você participar das próximas edições, dos próximos episódios, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, Lucão, aí, por ter aguentado a câmera por tanto tempo. Pô, 20 minutos de gravação, cara. Foi tempo pra caramba. Mas valeu todo mundo que assistiu. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!